Tenho uma paixão pelo Rio Grande do Sul. Eu, quando fui modelo, a gente fazia muito foto por aqui, porque aqui tem um clima de inverno, a gente fotografava as matérias de inverno aqui no Sul e era maravilhoso. E usamos muito, assim, muitas paisagens daqui. O Hotel Rafael, para mim, é um hotel que remete muitos anos 80, que tinha as festazinhas, um dos hotéis mais chiques da época. Estou hospedada lá, inclusive, e me trouxe assim, uma memória muito maravilhosa, porque eu acho ele super aconchegante. Além das memórias, eu sou apaixonada por sagu. Sagu de vinho? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do A Nossa Voz Cast. Tu já deve ter percebido aí que a gente está com um cenário um pouquinho diferente, né? Pois então, nós estamos em Porto Alegre para um episódio muito especial com dois convidados muito especiais também que merecem todo esse tratamento do nosso canal A Nossa Voz Cast. Mas antes de te dizer quem é que está aqui conosco, eu preciso fazer alguns agradecimentos pontuais. Primeiro deles, eu quero agradecer a Fórmula Digital, na pessoa do Maurício Tavares, CEO da Fórmula. Ele que é o proprietário aqui, que gerencia toda essa estrutura onde a gente está fazendo esse episódio especial. Além dele, eu preciso agradecer também a Flávia Lima, fundadora do movimento Assédio Não É Cantada. Também o Edvilson Brum, a Ana Rita Fagundes Léo e Eduardo Pertracalhau e também o Douglas Santiago. Essas pessoas nos ajudaram muito para que esse episódio especialíssimo pudesse acontecer e quero dizer para vocês que sou muito grato por toda a ajuda que vocês nos deram. Muito bem, sem mais delongas, uma das nossas convidadas de hoje dispensa apresentações, o nome fala por si só, uma longa trajetória de sucesso, símbolo, referência, fonte de inspiração. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Luísa Brunet. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Júnior. Nossa, que legal, assim, ter representar, assim como você falou, né? É um privilégio estar aqui com você, aqui no Rio Grande do Sul. Eu que tenho andado pelo Brasil inteiro, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que eu tenho um carinho enorme, e principalmente por esse episódio que marcou tanto, né, a nossa história no país inteiro. Acho que foi uma mobilização linda e grande, mas que a gente consegue se reconstituir com essa força que todo mundo está fazendo para ajudar de alguma forma. Então, é um prazer falar com você aqui na sua voz, a nossa voz. Muito obrigado. O prazer, na verdade, é todo meu. Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter cedido um espacinho da tua agenda. Eu sei que ela está movimentadíssima aqui no estado. Bastante. E a tua presença aqui, sem dúvida nenhuma, nos inspira para a gente se reerguer dessa tragédia que a gente passou. Além de Luísa Brunet, eu recebo aqui o Coronel Everton Paz. Seja muito bem-vindo, Coronel. Muito obrigado. Também um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais no lado da Luísa, minha amiga, que tivemos algumas passagens aí e nos fez aproximar buscando um bem comum, né? Existe uma causa que une os dois, né? Isso. E a gente vai falar sobre isso. Algumas causas, né? Algumas causas. Mas antes de mais nada, Luiz, a gente tem aqui alguns presentes, né? O espírito de solidariedade do povo gaúcho tu já deve ter visto. Nesse momento que a gente precisa se reerguer, se reconstruir. Mas também a gente tem um espírito hospitaleiro muito bom. Com certeza. Eu acho que eu vou fazer a entrega dos meus presentes primeiro. Ótimo, maravilha. Adoro ganhar presente. Você também, Everton? Posso, então acho que só eu vou ter presente aqui hoje, hein, pelo jeito. Hein? Eu sou natural de São Gabriel. Talvez vocês devam conhecer algumas referências de São Gabriel através do Plácido de Castro, ele que esteve lá combatendo no Acre. Também é conhecida como a Terra dos Marechais. São Gabriel teve 5 marechais, dentre eles alguns envolvidos, inclusive, na fundação da República do Brasil. Uhum. E como eu sabia desse episódio especial com 2 pessoas envolvidas numa causa tão importante, que é a questão das mulheres, do empoderamento feminino, eu busquei trazer para vocês alguma coisa, algum regalo da minha terra natal, de São Gabriel, e achei prudente e inteligente, inclusive, que eu trouxesse uma obra de uma escritora gabrielense, Ana Rita Fagundes Léo, que eu gostaria de pedir licença para vocês para ler um dos poemas desse livro dela, Eu Conto, e Daí? Tem aqui poemas, contos, enfim, é um livro muito legal. E tem aqui, eu achei ontem, folheando algumas passagens aqui, eu achei esse poema que eu acho que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, que diz o seguinte: Estrela, não te incomodes com a nuvem que te encobres. Ela é ciumenta e o teu brilho que a incomoda. Ela te esconde para que não brilhes, mas ela passará e tu continuarás a brilhar. Essa escritora, ela é professora, utilizou da educação como seu cavalo de batalha para lutar suas lutas e construir uma sociedade mais justa. Uma mulher extremamente empoderada, muito à frente do seu tempo, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração imensa. Ela faz parte da minha vida desde a minha infância, e para mim é um privilégio
poder te presentear com um livro, uma obra dela. Ela te encaminhou esse aqui e também para o nosso Ela autografou. Coronel. Autografou também. Aqui também, Nossa, Coronel. obrigada. Primeiro, eu queria te cumprimentar. Você tem uma voz linda e fala com propriedade, doçura, assim, igual. Parabéns, obrigado. Parabéns. A mulher deve ser feliz, ouvindo você todo dia. Não sei, acho que a Carolina tá ali, ela pode dizer Carolina, depois. e aí, Carolina? De verdade mesmo. Nossa, eu fico muito feliz de ter uma mulher, né, tão representativa. As escritoras brasileiras têm algumas escritoras super importantes, e o poema sempre é bom. E não é só poema, tem vários contos aqui também. Sim. E eu agradeço imensamente a Ana Rita. Ana Rita, muito obrigada pelo presente. Lerei seu livro e vou repostar alguns trechos também, tá bom? Muito obrigado. Bom, para a gente já dar andamento na nossa conversa, eu gostaria de saber um pouquinho, sim, da história de cada um de vocês. Óbvio que, né, Luísa, a tua história já é pública, mas é importante a gente fazer essa ordem cronológica para a gente entender. A Luísa modelo a gente conhece, a Luísa artista a gente conhece, mas a gente está aqui para conversar com a face da Luísa ativista. Tá? Então, tem um histórico de vida muito importante, né? E que muitas das vezes o que é a realidade desse tipo de situação é o sofrimento em silêncio, né? E muitas das vezes o que a gente vive no nosso cotidiano vão se repetindo ao longo das gerações. E esse momento de fazer o stop disso tudo, né? De dizer, não, agora basta, né? Deu. Então eu queria entender assim, um pouquinho do histórico e aonde é que a história da Luísa Brunet se cruza com a história do Coronel Everton Paz. Então, para falar do meu ativismo, eu acho que eu preciso voltar um pouquinho e contar um pouquinho rapidamente sobre a minha infância, né? Eu sou filha de um lavrador cearense, casado com uma mulher do Rio de Janeiro, e foram morar no interior do Mato Grosso, na roça. Meu pai é lavrador, então ele trabalhava na roça, ele não tinha roça. E eu, desde quando eu nasci, que foi na roça até os 10 anos de idade, eu morei, né, nesse espaço orgânico e era maravilhoso. Em seguida, a gente foi morar no município, onde começou o ano letivo. O meu pai não deu conta de conseguir emprego, porque ele estava acostumado a trabalhar com a terra, e olha que ele gostava, o sonho era ter um pedacinho de terra e ter a roça dele, nunca conseguiu realizar o sonho. E ele começou a fazer uso de álcool, tinha arma e tinha alguns problemas que a gente hoje fala sobre saúde mental, e ele tinha aquilo muito aflorado, mas a gente não sabia qualificar isso como uma doença rara e precisava de atenção. E aí começou, então, uma violência doméstica regularmente dentro da minha casa, de 10 aos 12, ou seja, a infância inteira praticamente, mas foi mais duro nessa época mesmo. A minha mãe colocou todos os 5 filhos, somos 5 mulheres dentro de um ônibus, no Mato Grosso, e veio para o subúrbio do Rio de Janeiro. Moramos numa casa de um tio, né, com 2 quartos, mas era muita gente, numa favela vertical. E, claro, que 3 dias depois, ele questionou quando é que a gente ia se arrumar, porque já estava passando da hora ali. Como todas as casas, né, você considera esse aconchego na primeira hora é ótimo, depois você quer que a pessoa resolva. E a minha mãe acabou me deixando para trabalhar na casa de família com 11 e a minha irmã com 12. Nessa casa eu sofri um abuso sexual infantil, que é um tema que me incomoda demais, é um tema que a gente precisa falar, é um tema real, profundo, complicado, mas precisa se falar. E eu fui emancipada muito cedo para casar, porque eu queria ter a minha autonomia financeira, eu queria trabalhar. Eu sempre fui uma menina muito esperta, sempre achei que era importante ter autonomia financeira, sempre tinha alguns subempregos e conseguia ter essa gestão desse dinheiro de uma forma muito consciente. E depois do casamento eu queria ser cabeleireira, me tornei modelo por acaso, tive uma carreira que eu me orgulho demais, porque eu acho que eu quebrei muitos paradigmas, aliás, eu e a Xuxa nos anos 80, final de 70, 80, e passei por várias situações assim, de violências que o movimento Me Too trouxe hoje, que é o assédio moral e sexual no trabalho. Imagina que naquela época, nas revistas Playboy, a mulher objetificada, era muito difícil lidar com isso e com o chaveco dos homens. Você tinha que ter realmente posições muito firmes para você escapar desse tipo de approach, que hoje tem, mas hoje agora a gente vive muito mais com mais cuidado, porque isso se tornou uma lei, isso é um crime. Mulheres são assediadas no trabalho e são obrigadas a trocar trabalho por sexo. Se ela não quiser, é um assédio, esse assédio já é considerado crime. Então, assim, eu tive um casamento de 16 aos 22, o segundo casamento durou 24 anos, pai dos meus 2 filhos, no terceiro relacionamento, que aliás é um gaúcho, eu sofri uma violência doméstica aguda por muito tempo, e como você falou, chegou um dia que eu falei, chega, não quero mais isso na minha vida, e o ponto final foi muito, muito certo para mim, ou seja, eu falei, hoje não quero mais, acabou, e acabei o relacionamento, e decidi fazer uma denúncia que teve uma repercussão muito grande no Brasil inteiro. Chegou até as mulheres brasileiras imigrantes, que hoje é meu grande foco de trabalho, né, considerar e ajudar essas mulheres.
E aí eu decidi, então, me tornar uma ativista, porque, na verdade, você não se torna, você já é ativista. O ativismo está dentro de todo mundo, você só tem que ativar o ativismo. E aí eu achei que era muito responsável não só fazer denúncia, não só ver o que aconteceu, mas também me posicionar como mulher, como mãe, como sociedade civil. E comecei a ser convidada para fazer entrevistas, falar sobre esse tema, vários eventos no Brasil e fora do Brasil, comecei a frequentar. E aí eu fui me apoderando dessa pauta e hoje eu realmente me considero, acho que uma das ativistas mais importantes do Brasil, com muito orgulho. Eu vou lhe dizer que eu tomei a liberdade de pesquisar, né, os títulos, a quantidade de títulos de embaixadora. Muitos, né? Que tu tens como... Né? Então, assim, são vários estados, em vários lugares do mundo, inclusive, como embaixadora da causa. Então, assim, isso demonstra a representatividade que tem a Luísa Brunet. E onde é que se cruza toda essa trajetória, Luísa? Com o tenente-coronel, aliás, com o coronel Everton Paz, perdão. Everton. O Everton, como eu te falei, eu comecei a fazer muitos eventos dentro do Brasil e na época da pandemia eu tive um convite para conhecer o abrigo da Operação Acolhida nesse trajeto, né, dos venezuelanos entrando no Brasil, em Pacaraima, que ele realmente é o ponto principal da entrada deles. E eu fui pela primeira vez, na época era o coronel Barros que estava fazendo a gestão, né? General Barros. E tive acesso a todo esse complexo, né, que eu não conhecia, não sabia do que se tratava. Era a primeira vez que eu tinha ido a um abrigo dessa magnitude e eu fiquei impressionado com o que eu vi ali. Eu fui mais de uma vez, eu fiquei hospedada no próprio abrigo, comia comida das pessoas, ia usava o banheiro, ou seja, conversava. Fiz muitas rodas de conversa, conversei individualmente com pessoas que estavam lá dentro, os venezuelanos, e foi um momento assim, muito importante para mim, porque eu aprendi como é que funciona a questão migratória, que no mundo inteiro a migração está crescendo cada vez mais, as fronteiras são rompidas e as pessoas precisam mudar por várias razões, ou política, ou geopolítica, ou por causa do climático, outras razões que você precisa migrar. O Brasil é um dos países que mais recebe imigrantes, mas tem um fator que eu acho que é muito triste, que como a gente convive com eles, tem muita xenofobia, né? A gente está sempre criticando a voz, o jeito de andar, o jeito de vestir. Então isso tem que ser, tem que reaver uma educação para ter esse respeito, né? O acolhimento. O acolhimento. E outra coisa que os brasileiros falam é assim, o Brasil tem muita gente desempregada e para que a gente está trazendo mais eles para cá? Porque precisa trazer. A gente não faz isso para ficar bonito na fita ou para fazer feliz o coração. São pessoas que estão numa marginalidade nos seus países, que são nossos covizinhos, que pode ser a gente que precisa passar para o outro lado. Então a gente tem que pensar sempre, se eu tivesse no lado dele, como é que seria? Então quando eles colocam no lugar do outro, eu acho que a gente entende melhor. Então eu tenho feito isso regularmente e conheci o Everton lá nessa Operação Acolhida. Ele foi extremamente gentil na época, porque ele me acompanhava, ele me mostrou todo o sistema, como funcionava, me levava nos abrigos, as reuniões que a gente fazia com o coronel, ele participava. Então ele foi basicamente uma pessoa que me mostrou uma realidade que eu não conhecia. Aliás, para mim e para as outras mulheres também. Nós estamos falando a gente estabeleceu essa amizade. E que dura até hoje. Que dura até hoje. E nós estamos falando mais ou menos de quantas mulheres ali, esse trabalho que vocês desenvolveram? São grupos isolados, né? São vários abrigos, né? Na época, a gente tinha mais de 10 mil pessoas abrigadas em 8 abrigos. Uau. Então, são cidades, praticamente. Inclusive, são alojados nessas casinhas que foram trazidas agora pela Acnur para cá, né? Só que o diferencial é que lá, essas casas são mais para clima frio. E lá é um calor tremendo. De 40 graus. Mas era o que nós tínhamos para esse abrigo. Então, era bem complicado mesmo a gente conseguir suprir essa necessidade de acolher todo mundo, fazer toda uma triagem. Tem todo um trabalho de catalogar a qualificação de cada um para depois a gente poder também planejar a interiorização. Então, é um trabalho que é muito bacana de se fazer, apesar de ser duro, né? Porque a gente convive ali no meio, a gente vê as dificuldades. De início, a gente fica muito chocado, depois a gente vai assimilando e tem que focar no trabalho para conseguir ir em frente. E nesse trabalho todo, o acolhimento dessas mulheres... Tanto mulheres, extremamente expostas, vulneráveis, né? são muito vulneráveis, em plena pandemia, onde você não sabia quais eram, né, como esse foco ia ser se ia ser diluído ou não, enfim. Eu vou te dizer assim, Luiz, é importante tu falar da questão da xenofobia. Eu tenho um amigo, um angolano, Luvumbo Manuel Kionza, diga-se de passagem, também escritor. Olha, que lindo. E ele morou muitos anos em São Gabriel, agora ele está em Santa Catarina, e ele me fez um relato uma vez que para mim assim, me marcou muito. Ele tem lá os seus 20 e poucos anos, quase 30,
E ele virou para mim e disse assim, eu fui conhecer o que era preconceito aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, isso para mim me marcou muito, né? Porque o preconceito não só pela cor da pele, mas também por ser estrangeiro. Por ser estrangeiro, exatamente. Eu sofri xenofobia quando vim do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro tem uma forma de falar diferente. No Mato Grosso, na roça, você fala o portão, é o jeito de falar. E eu lembro que nesse convívio meu com a criançada, eu era assim, muito exposta. Eles me copiavam, me imitavam, ou seja, era uma coisa muito desconfortável. Então, assim, sentir na pele o que é xenofobia, eu entendo perfeitamente o que o seu amigo falou e tantas outras pessoas que estão aqui no Brasil agora, que passam por isso, e é dolorido você ser criticado pela voz e por ser estrangeiro. Então, é importante que você fale isso no seu programa, assim, para as pessoas terem essa conscientização de respeito ao próximo, independente da língua que fale, independente do tipo de costume que tem, de religião, a gente respeitar as pessoas como a gente gostaria de ser respeitado. Conseguir se colocar no lugar da pessoa, né? E é possível, pensar, é possível. O futuro a Deus pertence, a gente não sabe o dia depois de amanhã. Daqui a pouco é a gente precisando de refúgio. Exato. E a gente não gostaria de ser tratado assim. Mas, Luísa, tu viestes ao Rio Grande do Sul para cumprir uma série de agendas, né? Inclusive todas elas na companhia também do Coronel Everton Paz. Que agendas que foram essas? Que locais que você visitou? E qual foi a impressão que você teve desses lugares que você encontrou, com as pessoas com quem você conversou? Como é que foi a sua avaliação dessas agendas que você cumpriu aqui no estado do Rio Grande do Sul? Primeiro eu quero falar do meu passado no Rio Grande do Sul, né? Eu tenho uma paixão pelo Rio Grande do Sul. Eu, quando fui modelo, a gente fazia muito foto por aqui, porque aqui tem um clima de inverno, a gente fotografava as matérias de inverno aqui no Sul e era maravilhoso. E usamos muito, assim, muitas paisagens daqui. O Hotel Rafael, para mim, é um hotel que remete muitos anos 80, que tinha as festazinhas, um dos hotéis mais chiques da época. Estou hospedada lá, inclusive, e me trouxe assim, uma memória muito maravilhosa, porque eu acho ele super aconchegante. Além das memórias, eu sou apaixonada por sagu. Sagu de vinho? E lá tinha um maravilhoso, só que não tem mais. E eu já estava reclamando, cadê aquele sagu? Vamos ter que providenciar isso, Coronel. Eu faço sagu, não fica tão bom assim, mas eu tenho essa memória de um bom sagu, e eu já estava recriminando, cadê meu sagu? Mas eu já tenho assim, eu venho muito aqui, já vim trabalhar bastante como modelo, fazer presença VIP, ou participar de outras coisas. E algumas semanas atrás, eu estive aqui antes para conhecer o Abrigo dos Animais, porque eu fui convidada, inclusive, para fazer uma ação, né, para movimentar a adoção desses animais. A gente está com os abrigos cheios de animais, né, não só cachorros de todas as raças, mas tem cavalo, tem gatos, ou seja, tem alguns animais assim, mais exóticos também. E eles estão assim, preparados para adoção, né? Então, quem estiver ouvindo a gente aqui, por favor, a gente vai ter uma adoção agora dia 20. A gente está tentando trazer algumas pessoas famosas, para movimentar, que o pessoal vai de curioso ver um famoso e acaba adotando, mas não é por aí. A gente tem que adotar porque eles estão precisando realmente de um lar. E a prefeitura está fazendo o que ela pode, né, nos seus abrigos, as pessoas que trabalham nas ONGs, de poder manter esses animais todos em dia. Eles estão vacinados, né, tratados, alimentados, estão tendo carinho e respeito, mas precisa realmente de um lar. Bom, passado isso, eu tive que voltar antes da minha previsão. O Everton me acompanhou aqui nessa agenda já anterior. Eu tive que voltar porque eu tinha uma agenda grande nos Estados Unidos, e aí eu vim terminar essa agenda que eu tinha começado, que eu gosto de começar e terminar. E aí eu tive alguns encontros importantes, como ontem com o governador Leite. A gente falou sobre a situação, né, que aconteceu aqui, como foi dado, né, esse trabalho que está sendo fazendo de reconstrução das pessoas, primeiro, da parte emocional e psicológica, e a questão da moradia, da alimentação, da saúde dessas pessoas, como está. E é bom saber que tem um projeto, né, e um projeto que vai ser implementado, que vai ser importante, e as pessoas vão se reconstituir, elas vão ter casas para morar, elas vão ser inseridas no mercado de trabalho, elas vão ter saúde, escola para as crianças. Isso vai acontecer porque existe uma verba e existe uma preocupação moral, né, do Estado, né, não só daqui, mas com o nosso presidente da República, que é o atual. Então, assim, eu vejo que tem um projeto importante que vai acontecer. Hoje eu visitei também o ministro... Pimenta, Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta também, exatamente, né? Que é uma pessoa maravilhosa, com outro projeto maravilhoso, que é sobre as casas, que vai ser oferecido. Então, assim, eu fiquei muito feliz nesses dois encontros, ontem e hoje, de propostas reais que vão ser... a partir de muito pouco tempo agora, as próximas semanas vão começar a ser implementadas. Então, dá um alívio para mim como mulher, como mãe, porque quem sofre mais nesse tipo de eventualidade são as mães e as crianças, as pessoas com deficiências, as pessoas idosas, e a preocupação deles é nessa escala mesmo. Então, eu estou feliz de estar aqui participando dessa mudança, né, de contexto. A gente teve agora, isso é um precedente, sem precedente, que vai servir como exemplo para outras catástrofes que a gente provavelmente terá, porque o mundo está passando por um momento difícil e está tendo catástrofes desse tipo em vários lugares. Então, a gente vai ter essa expertise de poder gerir
melhor, porque a gente vai ter já uma expertise. Então, assim, eu acho que tudo que acontece de ruim, ela traz coisas boas no futuro. Infelizmente, é assim que funciona, né? É uma lição, né? Uma lição dolorosa. Exatamente. A senhora, minha mãe, sempre me dizia isso. Jura? Aquilo que a gente não aprende por amor, a gente aprende pela dor. E aprende mais pela dor do que pelo amor. Ou sem dúvida nenhuma, marca muito mais, né? Essa tragédia toda deixa isso como legado, né? Da importância da prevenção, de um trabalho preventivo, de políticas preventivas. Exatamente. Coronel, como é que foi a sua avaliação nesse sentido, assim, desse pós-tragédia, e como é que está o andamento nessas agendas que o senhor tem acompanhado a Luísa, nessas visitações todas? Então, a gente visitou alguns abrigos de mulheres, né? A gente viu que o pessoal teve a felicidade de ver que o pessoal se agilizou para mobiliar esses abrigos e atender o mais rápido possível, principalmente esses abrigos de mulheres. Temos os abrigos mistos também, né? Mas o importante é que a gente viu que a parte de suprimento, a parte de doação, a parte de transporte de todo o mundo, não só do Brasil, né? Mas chegou a doação de todo o mundo, coordenado aí pelo nosso grupamento logístico do Exército. Ele conseguiu fazer uma boa gestão disso. Então, conseguiu chegar na ponta da linha. A gente trazia até um ponto e, a partir do ponto mais próximo de quem precisava, a Defesa Civil assumia e, com o seu levantamento, ia distribuindo essa doação. Foi muito interessante essa coordenação, essa operação. Me deu vistas do que a gente pode melhorar para uma questão não só de catástrofe desse tipo, mas qualquer calamidade, né, em termos de planejamento, em termos de estarmos prontos para algumas atividades, né? E o mais interessante que eu observei foi como o Brasil como um todo se uniu para fazer o melhor possível aqui. A gente via aeronaves de todo o Brasil, via viaturas de todo o Brasil, pessoas de todo o Brasil trabalhando, se integrando, fazendo lá no centro de operações, todo mundo unido, somando. Foi muito interessante mesmo. Eu não tinha visto. Eu tô para ir para a reserva, né? Agora saindo, estou afastado para questões de desincompatibilização eleitoral, e eu nunca tinha visto em toda a minha carreira uma operação de tal envergadura e de tanta coesão entre todas as forças armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, todas as nossas forças auxiliares. Então, polícias militares de São Paulo, tive a oportunidade de fazer uma missão com uma aeronave de São Paulo, muito profissionais, muito habilidosos. Então, foi impressionante mesmo. Tive essa satisfação, né, de chegar ao fim da carreira com mais de 30 anos de serviço, finalizando aí com esse tipo de atuação. De uma certa maneira, a etapa principal, né, a primeira reação que se exigiu do poder público, que foi o de resgate, de mitigar os danos, né, principalmente falando-se de vida, deu para se perceber justamente isso, a mobilização de todas as esferas para que se tivesse um movimento muito bem organizado, concatenado, né? Sim, devido ao vulto, né, dessa catástrofe, não teria como só o poder público atuar, e essa coesão com o público civil, né, com o própria pessoa que sofreu o dano, inclusive, pessoas que estavam sem casa, as vítimas, voltavam ali para ajudar. Então isso aí foi muito importante. Então não só as pessoas que vinham de fora, mas as pessoas propriamente atingidas se uniram e fizeram acontecer. Isso aí foi muito importante. Era voluntário e vítima, se ajudando. A solidariedade posta à prova, né, a todo instante. Muito bem. Sem dúvida. E o Everton, além disso, ele vai ser pai de novo. Ele está começando uma nova história, fazendo transição de carreira. Sério isso? Um filhinho vai nascer. São várias coisas novas. Mas é sério isso? Vai ser pai de novo? Tive a grata satisfação durante a operação de saber que iria ser papai. Ela tá ali toda sorridente, a Que mamadinha. notícia, hein? Que notícia. Tem que comemorar, até interessante. A vida sempre deve ser comemorada. Exatamente. Né? Exatamente. Até interessante que no dia do aniversário da minha esposa, né, ela é bem light, ela gosta de comidas, né, e pediu para comer um X. Vamos lá comer um X. Quando ela falou, esse X foi o melhor que eu comi na minha vida. Aí você vou pegar, vamos pegar um exame para mim? Falando em X, Coronel, não posso perder essa oportunidade. Luiz, já experimentou o nosso X?
Ainda não. É Vamos providenciar também. Nosso ainda tradicional não. X. Eu X-Burger. sou defensor de que o Rio Grande do Sul tinha que patentear. Eu morei muitos anos em Minas Gerais e não tem igual. Não tem, né? Famoso aqui. Tem gente até que tenta imitar, mas eu não nunca consegue. provei o X aqui, não. Tem que provar, né? Olha aí. Mas eu tava lendo uma matéria, Luísa, tu sempre foi muito regrada com a questão de alimentação, né? Então, assim, não sei se o X vai... Mas acho que um pedacinho para experimentar dá, né? Não tem. Quer dizer, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com modelo, você tinha que ter uma coerência com a profissão, você tem que ter um corpo mais esguio, você tem que cuidar da sua alimentação. Isso é uma regra para as pessoas que trabalham com moda, como modelo. E era mais rigoroso. Hoje em dia, não. Hoje em dia mudou a situação, né, das mulheres. Elas são os corpos que elas têm, elas são expostas nas mídias sociais, fazem campanha, né, mulheres mais cheinhas, mulheres gordinhas, mulheres assim, mulheres assim. Ou seja, é mais legal essa inclusão mesmo, que é o que importa. Mas a minha época era um pouco radical. Eu acho que isso também é disciplina. Eu sou muito disciplinada. Então eu cuido da alimentação porque eu quero ficar bem. Eu tenho 62 anos agora e eu me olho no espelho e me acho maravilhosa. Mas se eu também tivesse descuidado, eu estaria maravilhosa também, né? Mas eu acho que é importante, assim, brincadeira à parte, é você manter a sua saúde em dia, porque a gente vive mais, né? A gente fala do etarismo, né? Eu lembro da minha mãe com 60 anos, eu achava que minha mãe estava uma velhinha. Minha mãe tem 83 anos hoje, eu acho ela uma gatinha. Ela está muito bem, ela tem namorada, ela tem a vida pessoal dela, autonomia, entendeu? Eu acho incrível. Então, eu acho que mudou o contexto do que é envelhecer hoje em dia. Então, você pode ter uma qualidade de vida melhor, mas você precisa também se cuidar de dentro para fora. Envelhecer é uma dádiva, essa é a verdade. Essa é a verdade. Se fosse o contrário, né? Envelhecer é uma dádiva. Quando eu era adolescente, eu olhava para meus tios de 30 e poucos, 40 anos, achavam uns velhos. Agora eu me olho no espelho, não me acho tão velho assim, né? Eu tô beirando os 40 também, eu também não tô me achando tão velho, não. Gatíssimo, que elogio aí, ó. Mas falando, tu tocaste num assunto importante, Luísa, e aí eu queria conversar com vocês e abordar justamente sobre isso, a questão do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Tem algumas coisas assim que parece surreal da gente comentar, mas que a gente precisa dizer, porque é óbvio e precisa ser dito. Não tem muito tempo que caiu o famigerado em legítima defesa da honra. Nossa, mãe, então, terrível assim, isso. Culturalmente, a gente tem essa questão da objetificação da mulher, né, da questão essa cultura patriarcal, enfim. Isso também vai para o ambiente de trabalho. Vai, claro. E as relações, a forma como tu te relaciona com a tua colega de trabalho, com a mulher, né, ou com a trans, enfim, ela deve respeitar um certo limite, né? Hoje em dia, até um olhar um pouco mais indiscreto já é considerado assédio. Tu enfrentou muito isso na tua vida, Luiz? Muito. Você falou né, da legítima defesa da honra. Isso as mulheres eram mortas pelos seus maridos, era feminicídio, mas era considerada legítima defesa da honra. Tem o caso da Leila Diniz lá em Búzios, que ela foi considerada, né, ele assassinou ela por ciúmes, mas ele matou ela por ciúmes, na verdade, não foi um feminicídio, que só foi reconhecido como feminicídio, acho que 15 anos depois. Você vê a Lei Maria da Penha, ela sofreu uma tentativa de feminicídio. Ela tem uma lei que o nome dela, ela lutou durante 19 anos para provar que foi tentativa de feminicídio. Então, a gente teve muitos ganhos. A lei, inclusive, faz 18 anos agora, ainda é adolescente. Mas no mercado de trabalho, sim, muito, muito, porque justamente nos anos 80, tinha uma liberdade, né, após Paz e Amor, né, dos movimentos dos hippies e tudo mais, existia uma liberdade. Então, essa liberdade, ela se tornou um pouco mais violenta, que era o tratamento das mulheres como objetificada, né, pela roupa que vestia, porque era uma roupa mais ousada nos anos 80, 70, você lembra? Calça tão tropê, aquela coisa mais ousada, a mulher mais livre. Que valorizava mais a curva feminina. E elas magras, era o tipo de corpo. Nos anos 80, a mulher era mais curvilínea, mas tinha as revistas de nudez que era normalizado as mulheres pousarem regularmente. Você tinha todas as atrizes da Globo, todas as modelos pousavam, e isso levava também os homens ainda que isso era um catálogo de oferecer o seu corpo. Então existiam as propostas indecorosas, existia o excesso e o abuso em relação às mulheres, sim. E muitas mulheres acabavam cedendo porque é aquela troca, ou se você não fizer isso assim, você não vai trabalhar. Também tem, além da questão da necessidade, tem a própria forma de não saber reagir, inclusive. E não saber reagir. Porque tem mulheres que simplesmente travam diante de uma situação não existia um dessa, protocolo, né? não existia uma lei. Né, fica perplexo e... congela. Não tinha uma lei de prevenção, né, contra a mulher. Né, hoje em dia, é isso que você falou, o assédio moral é crime. Quem ousar cantar a sua funcionária dentro e for um pouco... Eu acho que o olhar nem tanto, porque eu acho também que existe o exagero, tem um certo exagero, às vezes, em situações que
que não precisaria ser considerado. Mas, na maioria das vezes, sim, é bem explícito. É importante evitar, né? É importante evitar. Eu acho que o respeito é tudo. Né? Eu sou uma menina que andei de ônibus a vida inteira, de trem, de ônibus, morava no subúrbio, e sempre tinha um importunador sexual do lado, que era uma coisa constrangedora. Só que naquela época, a gente não sabia que isso era importunação sexual, que isso era criminoso. Então, você ficava congelado e deixava o cara ficar aqui do seu lado, atrás de você, ou segurando no negócio. Era normal isso. Hoje não tem mais espaço para isso. A mulher não pode ser incomodada, é crime, é responsabilidade do motorista, do trocador, tem um protocolo, ele sabe, eles param, fecha a porta e chama a polícia. E é constrangedor, porque o cara fica sem graça, ele vai ser preso, ele vai responder um processo, vai ser solto, mas ele vai ter ali um corretivo. Importante isso. Eu puxei esse assunto também para a gente poder abordar uma ação de iniciativa tua, da certificação, né, das empresas com políticas que visem coibir esse tipo de assédio dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua empresa, não é isso? Então, você sabe que essa selo de responsabilidade social, eu estava fazendo um evento aqui no Ministério Público, aqui do Rio Grande do Sul, aqui, e eu vi que eles estavam fazendo um teste, né, para implementar isso nas empresas locais aqui do Rio Grande do Sul. Não sei nem se esse projeto andou, mas eu achei tão interessante que eu conversei com ele, sobre ele com a Renata Gil, que é uma juíza que criou o sinal vermelho, né, que é um sinal vermelho durante a pandemia, que as mulheres entravam na farmácia, X, né? O X vermelho, exatamente, que eu fiz a campanha. E aí eu falei, Renata, eu achei incrível, porque a certificação das empresas é ter uma ouvidoria da mulher dentro e a mulher ter essa proteção. E as empresas, em troca, elas recebem um selo de responsabilidade social. Só que ela cresceu mais ainda, porque ela fez uma parceria com a BNT e com a ISO, e as empresas elas são certificadas de uma forma internacional, e é importante ela ter esse selo. Tem várias que foram certificadas, não só empresas, mas também jogo de futebol, campo de futebol, o SB, como é que chama o negócio de futebol? SB? Não. A CBF? A CBF. Eu cheguei a fazer palestra na FIFA, fora do Suíça, Brasil. né? E justamente com essa responsabilização. Então, é importante que a gente crie políticas públicas que façam que a mulher tenha esse espaço dentro das empresas. A mulher, se ela fica 3 dias sem trabalhar porque ela sofreu violência doméstica ou qualquer outro tipo de violação, o empregador manda embora, ele não quer saber o que aconteceu, né? Ele não se preocupa, o RH não se preocupa, manda embora, não serve mais, não veio e tal. Mas, e a causa que ela não veio? Entendeu? Então, a gente propõe que tenha uma ouvidoria da mulher, que ela possa falar sobre algum evento que ela esteja passando em casa, ou os filhos, ou dentro do trabalho. Então, dentro do ambiente de trabalho. Porque a mulher, quando ela tem trabalho, mais de 60% das mulheres são mães solos. Então, assim, a força motriz da economia é da mulher. É que a gente não tem noção disso. Tem mais mulher no mundo do que homem. Por isso que o homem não briga mais com mulher. Falando em mães solos, a senhora, minha mãe, foi mãe solo, mãe né? solo. A senhora, minha mãe foi mãe solo, eu também fui mãe solo. E assim, também foi. É assim, a tua mãe também. Então estamos aqui diante de 3 exemplos. Exatamente, de 3, 4 exemplos. Então, tem que ver a importância que a mulher tem para a economia, por exemplo, né? Para mover a economia. Então, ela precisa ter esse respaldo de ter uma segurança de poder trabalhar tranquila. E se faltar um dia porque ela teve uma cólica violenta ou porque ela teve, né, alguma outra coisa que impeça ela a trabalhar, que o empregador entenda que ela é mulher, não é homem, né? Então ela tem que ter. Então, basicamente, assim, o protocolo foi esse mesmo, e as empresas assimilaram isso, e está sendo muito bom, porque muitas delas estão assimilando isso. E atua de uma forma também preventiva, né? Com Evita certeza. que o mal aconteça, Antes, o dano, porque isso causa um transtorno, causa um dano psicológico para a mulher, sem dúvida nenhuma. Sim, né? Superar uma situação dessa. Eu tive aqui na Casa Violeta, que é a casa que foi construída de um abrigo de mulheres, né, que é o esposo do governador, uma casa linda, com suporte das mulheres. Basicamente, as mulheres estão ali com a parte emocional e psicológica bem afetada, só que elas já chegaram assim, de uma vida toda de sofrimento, de privação, de violência, entendeu? Então, quando teve o precedente, elas aflorou muito mais isso, porque elas se viram sem a casa, sem os filhos, sem os seus pertences. A gente passou lá em Canoas, eu passei ontem em Canoas, daquela monteira de entulho. Eu falei, não é entulho, aqueles são pedaços de vida de pessoas, daquele armário que ela comprou, pagou em 12 vezes, da televisão que está lá no meio, da roupa de cama, que tem roupa junto. Até hoje eu estava conversando aliás, ontem com o governador, tem máquinas de lavar que eles estão disponibilizando para elas lavarem as roupas, porque não tem onde lavar, né? É como se recomeçasse tudo. Então, os pertences delas então elas são muito debilitadas emocionalmente, e a parte que mais pega. Depois disso é que elas vão começar a baixar e vão começar a reconstituir a vida delas. A primeira coisa que tem que fazer com a mulher é cuidar dela. E a criança, quando sofre violência doméstica, você tem que, ou violência sexual, você tem que cuidar dessa criança para que ela não cresça uma criança, ou uma adolescência, uma vida adulta, assimilando a violência naturalmente, entendeu? Tem que fazer vai replicar vai aquilo. replicando. Então, ela tem que ser cuidada lá na base mesmo, para poder liberar esse sentimento de que, tá tudo bem, tá tudo certo, é assim mesmo, já aconteceu isso, eu já vi isso.
não ter esse sentimento de que naturalizar a violência de modo geral. Não dá para naturalizar a violência. Uma coisa interessante de se observar é que muitas dessas violências domésticas já aconteciam entre quatro paredes, né? E com essa calamidade e esse pessoal indo para abrigos, isso aí ficou visualizado, então, pelas autoridades. Então, conseguiu-se também chegar numa atuação maior junto dessas mulheres que estão agora nesses abrigos. Coronel, vou lhe dizer que acompanhei com o devido espanto a notícia de situações de abuso dentro dos abrigos. Só que esses abusos incrível imaginar uma situação como já essa. existiam. Na verdade, as crianças que eram abusadas ali no abrigo, elas já eram abusadas em casa. E o abusador continuou porque ele se sentiu desprotegido. E as pessoas que estavam em volta viram e fizeram denúncia. Então é isso que ele está falando, né? Não é que ela foi abusada ali, ela já tinha sido abusada. Já tinha um histórico. Já tinha histórico. Todos os fatos foram levantados. Existem alguns fatos também que foram um pouco de exagero, pessoas que já usam isso para divulgar fake news. Mas, que é uma linha muito tênue também, né, Luísa? Depende muito do olhar da pessoa também, né? Não, mas o abuso você vê a situação, entendeu? Eu trabalho muito com plataformas de tráfico de pessoas, que engloba o tráfico humano, que é o trabalho laboral, e mulheres são aliciadas para trabalhar em plataforma sexual, sabendo que vai. Mas depois que ela chegou lá, elas são aliciadas, né? Elas são aliciadas e levadas para o Brasil, muitas brasileiras, inclusive. E eu cheguei a fazer um curso de 20 horas para entender como é que funciona toda essa questão do aliciamento, né, como é o procedimento dos brasileiros que aliciam as mulheres aqui, vão para fora, para a Espanha, para Portugal, para a Europa inteira, inclusive. E tentar fazer com que essas mulheres entendam que nada vem de graça e que elas vão se ferir muito se elas aceitarem propostas que não são conseguidas pelo próprio esforço dela, entendeu? E as crianças são assim também, elas são aliciadas desde pequenininha, é o avô, é o pai, às vezes é o vizinho. Eu conversei com mulheres na briga agora, eu estava falando com ela, eu fiquei impressionada com o depoimento de que elas tinham sido abusadas por toda uma geração de família. Começa pelo pai, pelo irmão do pai, pelo tio, pelo avô, pelo vizinho. E como ela não fala, ela passa sendo abusada de 7, 8 anos até 15. E ela não fala. Algumas mulheres no abrigo falaram isso. E elas falam assim, sem conseguir verbalizar o que elas estão falando, porque elas chegam a babar, elas tremem, elas ficam descontroladas, porque essa lembrança é muito nítida. Então, onde ela tem um espaço seguro, que é essa roda de conversa que a gente faz íntima, onde o homem não participa, e eu sempre conto a minha história, porque contando a minha história, elas vão reconhecer que elas também têm, e elas vão se sentir encorajadas e falar. É muito triste você ouvir um depoimento de uma vítima, seja de tráfico humano, que fica em cárcere privado lá fora, tendo que trabalhar sem ganhar nada, com dívidas eternas, porque ela não consegue pagar o que ela gastou aqui, que é a passagem, é tirar do passaporte, é a roupa, é a comida, tudo é cobrado. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, que o Brasil precisa rever um tipo de campanha com vítimas reais, dando depoimento para poder impactar as mulheres que passam por isso, são aliciadas e vão, e às vezes não voltam viva. Tem uma questão que eu vim refletindo sobre, Luísa, porque tem o agravante do teu contexto exclusivamente por conta de ser uma figura pública. E eu fiquei tentando me colocar no teu lugar. Óbvio que muito distante. Você conseguiu? Não tive. Mas eu fiquei imaginando. Tu é uma figura pública, internacionalmente conhecida, e a dificuldade que deve ter sido para ti fazer a denúncia. Porque devia ter a consciência na época, vou fazer a denúncia, e amanhã vai estar na manchete de tudo que é lugar do país. Eu sinto muito dizer que não foi assim. Na verdade, é muito difícil, não é só para mim, para qualquer mulher fazer a denúncia de um homem que ela ama ou amou ou é pai dos filhos. Não é fácil sair do ciclo da violência doméstica na primeira etapa que você leva. Você acaba suportando isso por anos a fio. Minha mãe, por exemplo, ela sofreu 25 anos de violência. Ela só conseguiu romper depois de 25 anos. E muitas mulheres, Zezé Web Camargo, a gente sabe da história dela, vivia num lar super violento com o ex-marido. Aí você tem mulheres como a Rihanna, que é uma cantora famosa que sofreu violência pelo Cris, né, o marido dela na época, a Jennifer Lopez, e tantas mulheres que são famosas, que vivem num contexto de violência, mas que não conseguem pôr pela dependência financeira ou emocional. No caso dessas mulheres, não era financeira, porque elas tinham autonomia financeira, mas a dependência emocional. Ela ama ele. A mulher ama. Ninguém ama assim e nem desama assim. Você precisa de um tempo para amar uma pessoa, para você se sentir confortável com ela e estabelecer um relacionamento. E a separação é a mesma coisa. Quando é muito rigorosa, elas não sabem como lidar com isso. No meu caso foi a mesma coisa. Eu demorei um pouco para ter consciência real de que eu precisava sair, porque isso ia acabar talvez numa tragédia. Mas a partir do momento que eu decidi, eu fui incisiva. Eu botei um corte e acabou. Mas eu sou assim. Mas a maioria das mulheres não é assim, porque cada um precisa de um tempo, e o tempo tem que ser respeitado.
Para ela se sentir segura de, vou denunciar. Aí você fez uma pergunta importante também, que é a visibilidade do meu processo para uma pessoa conhecida. Sim. O meu processo, depois que fiz a denúncia, ampliou muito esse tema também, sobre violência doméstica entre uma mulher conhecida e um homem rico. Né? Como assim? E aí, como foi muito divulgado, eu senti que eu tinha que ter responsabilidade de levar isso adiante. Afinal de contas, eu tive a oportunidade de visibilizar uma violência doméstica e violenta. Então, eu comecei a dar entrevista. Eu tive um tempo, né, quase 2 meses, eu fiquei sem sair de casa, eu fiquei meio confusa, tudo me assustava. Eu tive uma revitimização muito grande da sociedade brasileira, de mulheres e de homens também, e principalmente das mulheres. O que ela fez? Está querendo se dar bem, está querendo ganhar dinheiro, para meter o processo para ganhar dinheiro. Aí é uma série de coisas que eu nem te falo, nem te conto, mas jogo de marketing. Mas jogo de marketing, né? Fez isso para aparecer, estava no fim da carreira, já foi, não é mais. E assim, era coisa absurda, e isso me levou assim, a um estresse emocional terrível. Quem é rainha nunca perde a majestade, né? Mas ali, quando você está ali no olho do furacão, você nem pensa nisso. Sim. E aí eu falei, não, eu não sou essa pessoa que estão falando, eu vou lutar contra isso. E comecei a fazer entrevista, aqui, outra ali, contar história, né? E isso foi começando a ampliar, até que comecei a ser convidada para falar em lugares muito importantes. A primeira palestra que eu fiz na minha vida internacional foi na Índia, num evento muito importante. Tinha acabado de acontecer um estupro de uma menina de 12 anos dentro de um ônibus escolar, com um cano de ferro. Esses meninos eram jovens também, e aí startou um evento grande feito pela ONU, de várias mulheres de várias etnias foram convidadas para falar sobre esse tema. E quando eu ouvi elas falando, o que elas falavam era o que eu queria falar, e a outra falava igual. Falei, gente, isso é uma coisa que a violência doméstica ela é democrática, é a maior democracia que a gente tem no mundo, não existe outra. Entendeu? Independente da situação financeira, da etnia, da educação, nada, é normalizado. E aí eu fui me aprofundando, estudando, e aí eu comecei a falar no CNJ, no STJ, no Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Justiça, em OAB, ou seja, em vários organismos, que eu nem tinha entrado ainda, porque eu não tinha até medo de fazer denúncia e entrar, porque eu fiz no Ministério Público. E aí eu fui me apropriando e vendo que a justiça também está do nosso lado, e que mudou as regras agora. Né? A gente tem que questionar os juízes também, que muitas vezes dão sentenças horrorosas, como foi o caso de uma menina de 12 anos agora, né, que o cara fala, ela deu mole para ele, né? Tem esse tipo de comportamento que a gente fala, meu Deus do céu, mas não tem o que fazer. Um homem ele não tem mãe, não tem filha, não tem neto, ele é um homem avulso. Só pode ser. Não levou em consideração. Não levou em consideração, exatamente. Então, assim, é muito feio, né, que um homem da idade, um magistrado fale isso, e eles falam às vezes. Mas eu sempre questiono eles, se for sua filha, sua neta, como é que você se comportaria? E eu falo isso para os meus amigos que são ministros, de todas as esferas, porque eu gosto de questionar também. E com isso você vai mudando a sociedade. O que falta no Brasil é educação de qualidade. Se tiver educação de qualidade e saúde, não vai ter violência de jeito nenhum, mas não tem. Nesse sentido, a questão da violência doméstica, ela é uma violência, como tu dissesse, silenciosa, acontece ali no ambiente entre 4 paredes, na intimidade daquela família, e muitas das vezes por longos anos. Do ponto de vista de prevenção, como é que está a avaliação assim, das políticas públicas que a gente tem à disposição? A gente pode dizer que existe um aparelho preventivo para a violência doméstica? Então, é difícil, né? Porque mesmo o Everton vai trabalhar com na campanha dele sobre isso, ele já está estudando bastante para poder, né, movimentar as mulheres aqui do Brasil, do Brasil, do Estado, do município. As denúncias que são feitas são só 10% do que acontece. Então é muito pequeno ainda quando você fala sobre estatísticas. As estatísticas não são reais, então é muito pior do que a gente imagina no cenário, entendeu? As políticas públicas, elas são implementadas, mas às vezes não são cumpridas. A delegacia de mulher tem que funcionar 24 horas durante a semana inteira, porque a mulher não apanha só de 6 da manhã às 5 da tarde, nem segunda, terça e quarta. É segunda, terça, quarta, sábado, domingo, é o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até o final. Então são 365 dias que tem que ter a delegacia aberta e a política funcionando 100%, mas não é assim que funciona. E acolher, né? E acolher e a capacitação. Vezes a mulher chega e não é acolhida. Não tem uma capacitação, porque você não pode falar sobre violência doméstica com um homem. Você é um homem que já deu para entender que você é um homem que tem uma preocupação com a causa feminina, e isso é excepcional e precisa disso. Mas a maioria está ali na delegacia e ele fala, pô, mulher, o que aconteceu? Vai para casa cuidar do seu marido, isso é coisa normal. Ela volta para casa, apanha de novo, ela volta aqui, faz de novo, até a hora que ela é morta. Entendeu? Por quê? Porque não tem uma capacitação de um profissional que possa falar para ela, vamos fazer alguma coisa. O que aconteceu? Me conta o seu relato, com amorosidade. Ela vai contar, eu sofri violência 1, 2, 10, tem medo de voltar para casa, ele tentou me matar, ou ele abusa do meu filho. Ter liberdade de falar a verdade. Aí o que acontece? A justiça vai lá, pega esse cara e não é que prende, vai ter um processo, né? Não é que prende na hora. Se precisar, sim. Agora a delegacia, o delegado tem autonomia para determinar as medidas protetivas.
A medida protetiva, muitas mulheres questionam, porque eventualmente tem uns casos, né, que se afrouxa, e o homem, ela mesmo com a medida protetiva, o cara consegue burlar isso e matar mulheres. Mas é muito pouco que acontece isso. É melhor que a mulher faça sempre a denúncia, porque vai ter sempre na delegacia já uma denúncia de um crime que, se for cometido, ele vai ser o primeiro a ser preso. Ele é a primeira suspeita. Então é muito importante ter a denúncia. Um reflexo muito ruim dessa questão da falta de preparo para o acolhimento é justamente as outras mulheres que estão vendo isso e estão sofrendo, elas vão ter muito mais receio de chegar e denunciar, porque vem uma vizinha que foi lá denunciar e não foi acolhida, que ficou não surtiu efeito, não deu resultado. Surtiu efeito. Então vai repercutindo. Gera uma frustração coletiva, na verdade. Isso. Né? E aí acaba reduzindo, como disse a Luísa, a porcentagem de denúncias. E aí não existe uma verdade do que realmente acontece. Fica num limbo. Mas a Lei Maria da Penha é uma lei muito importante, uma lei que é considerada uma das 3 melhores leis do mundo pela ONU. E fora do Brasil, eu falo no mundo inteiro para as mulheres brasileiras imigrantes, na Europa, Estados Unidos, tudo quanto é lugar do mundo, eu vou falar, e agora eu vou falar nos países árabes, eu fui convidada a falar nos países árabes. As mulheres não têm proteção, e nem as brasileiras que são imigrantes, elas precisam. Se ela sofre violência doméstica, ela tem que fazer uma denúncia na delegacia, mas o cara fala, se você fizer a denúncia, eu não te dou teus papéis, eu tomo teu filho, eu vou te denunciar, não sei o quê. Nada disso acontece. Se ela for lá, fizer uma denúncia, levar no consulado brasileiro, se os papéis dela não estiverem legalizados, eles legalizam imediatamente os papéis dela, e ela pode ter liberdade de trabalhar tranquilo e o cara é deportado, dependendo do grau da violência que ele cometeu. Só que isso não é muito divulgado, por uma série de razões, que a gente nem vai falar aqui porque não cabe. Mas se ela fizer esse protocolo, ela vai ter segurança. O problema é que ela tem medo do marido. Muitas vezes é brasileiro, outras vezes são estrangeiros. E tem um tema que chama mães de aia, que são as mulheres que se casam com estrangeiros, ou brasileiros, mas geralmente é estrangeiro, e ela tem um relacionamento com ele, tem um filho com ele num país, sei lá, vamos supor lá em Milão, né, na Itália. E aí ele começa a agredir ela ou talvez abusar dessa criança. A mãe pega a criança, sem autorização do cara, bota no avião e volta pro Brasil. Quando ela chega no Brasil, a Polícia Federal prende ela como uma traficante de crianças. É exatamente isso, porque ele fez uma denúncia de que a mulher pegou a criança e tirou do seio materno da casa e não pediu autorização. Então, assim, tem um tema que foi uma lei que foi criada em 1988 para proteger as crianças estrangeiras, só que as violações acontecem mais do que naquela época, né, mais visibilizada, e as mães acabam caindo nesse limbo, né, e então precisa reaver também algumas políticas internacionais que foram feitas numa época que não tinha e mudou muito, as violências aumentaram demais, a gente sabe disso. Você tem filho, né? São notícias, né? A gente sabe como é que funciona. Tem eu queria debater com vocês essa questão, por isso que eu trouxe a conversa para a questão preventiva, né? Eu fiz um episódio com um psicólogo, Cícero, e ele é servidor público, trabalha no CRAS, e ele, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na comarca lá de São Gabriel, ele desenvolveu, espero eu que esse projeto tenha se expandido, porque ele sempre teve essa preocupação do círculo vicioso, que é a questão da violência doméstica, né? A reincidência, os indicadores de reincidência dão conta aí de 70%, um pouquinho mais de 70% de reincidência na violência doméstica. E a abordagem dele para interromper esse círculo vicioso era tratar o agressor. Então, puxava o agressor para diminuir. E o resultado disso é que o indicador de reincidência diminuiu para 30%, às vezes até menos, dependendo das condições que se tinha de trabalho. Uhum. Essa ideia, isso é debatido a nível nacional para conseguir fazer esse trabalho? Na Lei Maria da Penha propõe assim, a recuperação dos homens. É como se fosse... Eu sempre que falo, eu exemplifico como Alcoólicos Anônimos. Eles precisam frequentar um grupo de apoio com um psicólogo, para eles também entenderem que o que eles fazem não é correto, mesmo se eles tenham passado por isso, porque é hereditário, é secular. Cultural. É cultural, mas que isso tem que ter rompido, porque ele vai... Se ele cometeu um feminicídio, para onde é que ele vai? Ficar preso? Sim. A mulher está morta. E a criança? Ele tem que pensar na desestrutura que ele vai cometer um crime desse. Então eles começam a frequentar esses grupos, né, que está previsto na Maria da Penha. Alguns homens são obrigados a fazer mesmo porque são agressores, outros vão e depois desistem, enfim. Mas os que fazem, eles entendem a importância dessa transformação, né, de postura, de entendimento, de reeducação, e se tornam pessoas mais convivíveis, vamos dizer assim. E outros homens passam a trabalhar com isso. Ele inverte a história, entendeu? São pessoas que trabalham dando seus depoimentos de como ele é e de como você precisa mudar a sociedade a partir dos homens. Eu acho que não existe conversa de
acabar com a violência doméstica, que é um tema muito profundo. Eu falo que a ponta do iceberg que aparece é muito pior que tem embaixo, para aflorar ainda, se não tiver uma conversa entre os homens e as mulheres. Sempre que eu faço palestra, eu convido as mulheres e os seus maridos, os seus netos, os seus filhos, e eu tenho tido a sorte de todo mundo ir, mas eu faço muito vídeo chamando, faço aquela confusão, e as pessoas vão de curiosidade chegar lá e, começa a falar sobre isso. E tem que falar, precisa falar. A gente teve uma grata surpresa, né, numa das visitas, que falaram ali esse projeto andando dos homens, quando a gente foi naquele abrigo que a gente sentou lá atrás e fez uma roda de conversa também. Então está andando e ela, pelo que ela disse, surte um bom Surte é feito. O problema é que nem todo mundo assimila isso, a política pública, né? Tinha que ser nos estados. A gente tem a legislação, mas lamentavelmente algumas coisas não são cumpridas. Na prática... Esse é o problema. Existe existe formas de fazer, mas precisa que tenha força também, né, Coronel, da sociedade civil. O coronel tem uma questão que o senhor falou na abertura da desincompatibilização por conta de uma pré-candidatura, um caminhar político que vai abranger a causa da violência contra a mulher, enfim. No sentido de dar praticidade e maior segurança e proteção a essas mulheres, coronel, o que o senhor vislumbra, assim, de poder contribuir numa atuação política de forma mais direta? O principal que eu vejo, assim, a gente tem que buscar ferramentas e meios de dar mais encorajamento a essas mulheres a fazer essa denúncia, principalmente, a sair desse círculo vicioso que tu citou, né? Porque eu acho que o maior problema hoje é isso, o medo de ser julgada, a questão da dependência econômica que a Luísa falou, a dependência emocional. Então, às vezes, ela, saindo desse círculo vicioso, ela começa a atuar a tratar cada um desses problemas que fazem ela ficar no meio que não é interessante, né, da violência. Então, a ideia é formar grupos de estudo de forma a gente conseguir... Claro, muita gente tenta, até a Luísa falou, tem várias pessoas tentando ver essas ferramentas, mas quem sabe, né, Deus não nos ajuda ali, tem alguma pessoa nesse grupo que nos traga uma ideia que possa transformar essa situação. Uma construção coletiva, né, construção coletiva. A política pública, ela nasce desse diálogo constante com a sociedade. Luísa, eu gostaria, para a gente finalizar essa nossa conversa e esse nosso diálogo, o teu testemunho, o teu depoimento sobre toda a tua trajetória, sobre todo o teu trabalho como ativista. Primeiro dizer diretamente, né, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por ter parado um tempinho e conversado com a gente. Coronel, muito obrigado também por todo o esforço. Eu sei que o senhor se dedicou bastante para que a gente fizesse essa agenda e tivesse esse bate-papo. E eu gostaria, assim, para a gente finalizar da melhor forma possível esse nosso diálogo, daquilo que se tem de leitura do momento hoje. A gente vê, em 2022, os indicadores de violência contra a mulher demonstram para a gente que está aumentando. 2023 não foi muito diferente. De 2024 para frente, Luísa, o que a Luísa e o que o coronel Everton Paz esperam para essa questão da violência contra a mulher? O que a gente precisa fazer mais ainda? Então, você já deu um grande exemplo hoje aqui. Você como homem, como pai, como homem jovem de uma geração nova, que é o futuro, você já demonstrou que você tem uma amorosidade pela essa pauta e está divulgando ela aqui no seu espaço. Isso já é um começo importante, né? Um homem que divulga a pauta feminina já é o começo de uma transformação. Então, você está de parabéns pela sua gentileza de permitir que a gente fale sobre isso, porque não é tão fácil falar sobre isso e as pessoas também precisam ouvir. Então, se você tem os seus ouvintes, você consegue fazer com que eles ouçam, já é fundamental essa entrega, sabe? E o que eu vejo no futuro, assim, eu sempre falo que a gente está pavimentando uma estrada sem volta. Então, tudo que nós mulheres e os homens fizermos juntos vai ser responsabilidade nossa para o futuro dos nossos condescendentes, né? São nossos filhos, nossos netos. E o legado que a gente tem que deixar é esse, um legado de justiça, de paz, né? De harmonia, de respeito. E isso a gente pode promover com falas, com conversas, com amorosidade, com exemplos dentro de casa, com educação de qualidade, com políticas públicas que sejam cumpridas, com a compreensão maior de que a gente não precisa morrer nas mãos de um homem e que a gente possa ter paz dentro do nosso planeta, né? Porque a gente já está vivendo catástrofes intensas em todos os lugares. E o que a gente precisa de repente é de ter respeito e harmonia, é a única coisa que a gente quer.
Mas isso tem que ser Respeito. junto, tem que ser junto com os homens. E a base de estudo são as crianças que estão vindo, né? Eu sempre falo a questão da educação, porque na educação pré-escolar, desde o jardim da infância, a criança precisa aprender. As crianças que importunam na escola, que são aquela chata, que belisca, que chuta, né, que cospe, que a professora chama a mãe para reclamar, essa criança deve estar sofrendo violência ou assistindo em casa. Mas as pessoas não questionam isso, né? Ela está replicando o que ela vê em casa. Então, ali naquela base é que precisa informar para essas crianças, através de teatrinhos ou de forma mais lúdica, do que é o certo e o que é errado no conviver do passar do tempo, nas relações, dentro de casa e fora de casa. Essa é a minha aquela opinião. ideia de que o homem é o provedor, a família é o homem, isso acabou, graças ao bom Deus. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que o homem vai ser sempre uma figura importante para os filhos. O homem tem essa importância por ser homem, né? É o pai, é o provedor, sempre foi assim. E pode continuar sendo assim. Ele não vai perder a masculinidade dele, não vai perder o lugar, o posto de ser o cara mais legal, entendeu? Aquele homem, o primeiro amor da vida de uma menina, que é o pai. Isso ele não vai perder, isso ele vai ganhar. Porque ele vai ganhar o quê? Ele vai respeitar, ele vai ser um cara amoroso, ele não vai precisar gritar, não vai impor a voz, ele não vai precisar proibir, porque existe uma amorosidade, conversas que precisam ter. A gente tem que quebrar paradigmas de que isso não é conversa de criança. Né? Uma criança que é abusada, se ela for educada, que aqui não pode mexer no seu corpo, se acontecer isso, você fala para o papai, para a mamãe, para lá. Só que às vezes os abusadores são os próprios pais e mães. Então a gente tem que começar a educar a base mesmo, porque ela vai falar, o papai fez isso em mim, ou o vizinho fez isso. Então, assim, tem que quebrar paradigmas. Tem que ter coragem. Eu quebrei paradigma na minha vida várias vezes. E cada vez que eu quebro, eu falo, nossa, eu sou uma campeã. Tem que ter coragem. Muita e se coragem. todo mundo faz isso... Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem? Exatamente. É por aí. Coronel, Eu sempre tive no meu radar, né, digamos assim, essa pauta feminina. Sempre gostei, sempre respeitei. Mas a partir do meu contato com a Luísa, começou a ficar diferente, porque principalmente lá em Boa Vista, a gente via as pessoas entrando para a roda de conversa com a Luísa, cabisbaixa, triste, acolhida, às vezes até com olhar de medo. Eu me arrepio até de falar. Quando saía da roda de conversa, sorrindo, brincando, entendeu? Então... E os homens participando. E os homens participando. Eu tenho vários registros assim, na verdade, sabe? Tem uma paridade incrível nos venezuelanos, de homens e mulheres. E aqui nessa vinda da Luísa, quando começou a calamidade, né? Eu tive a oportunidade de receber imagens de um abrigo e vi mulheres que eu enxerguei aquela situação de Boa Vista. E liguei para a Luísa, né? E a Luísa já tá... Eu já sabia, a Luísa deve estar querendo vir, tá? Porque ela sempre está querendo estar onde pode ajudar. Aí liguei e Luísa, eu te enxerguei. Falei bem assim, Luísa, eu enxerguei o teu trabalho aqui. Eu falei, já estou indo. Falar nisso, Coronel, tem um negócio aqui que eu vou deixar que o senhor faça a entrega. Acho que a gente precisa fazer esse agradecimento, né? E acho que ele deve ser feito pelo senhor. Eu vou pegar primeiramente este coração, tem um livro junto, que ele é da instituição, né, formada pela família militar, Rompendo Mais Fronteiras. Esse coração ele é dado no acolhimento das mulheres com câncer de mama, para elas, durante o tratamento, poder apoiar e reduzir a dor. Então, a Poliana, que é nossa amiga e é representante aqui no Rio Grande do Sul desse trabalho, As mulheres de câncer, me pediu que levasse para ti, sabendo da tua atuação junto às mulheres. Então, esse coração, geralmente elas colocam aqui para ter esse conforto quando tem câncer de mama, porque às vezes é no câncer de mama, às vezes é aqui em gânglios, né? Então, tem várias mulheres que fazem esse tipo de trabalho e é muito representativo também, né? Não é só uma almofadinha. Uma almofadinha é feita por mulheres que passam por isso. E nesse momento que ela está costurando a sua vida, as suas histórias. Então, é muito significativo. E o livro deve ser maravilhoso também, evidentemente. Amazônia e eu. Ó, Amazônia e eu, porque eu sou lá minha bisavó é amazonense. Você já sabia, né? Já sabia. Mas assim, a Poli pensou bem. E agora este aqui foi feito pelas minhas mãos. Apesar de na viagem de Florianópolis para cá, a Luísa não quis tomar um chimarrão meu porque é amargo. Eu fiz uma lembrança. Você que fez? Fui eu que fiz. É mesmo que fez? Foi? Já está confirmando. Ele colocou minha foto aqui, olha.
Uau. Fui eu que fiz. É que não dá pra ver, né? Vamos tirar do saquinho. Pode tirar? Pode tirar, pode tirar. Você fez esse negócio E pra tem mim? direito à instrução para montar o chimarrão também. Ah, pra curtir a cor e tudo. Tá tudo, se quiser usar. Obrigada. Quer dizer que eu vou ter que ir desse lado aqui ou desse? Aí. Assim. Nossa, maravilhoso. Olha, com o meu nome e uma foto minha. Obrigada, Everton. Obrigado. Eu só tenho a agradecer. Obrigada. Na vinda pra cá, eu falei, ainda bem que eu não uso maquiagem. Senão eu ia É borrar porque ele é tudo. chorão. É chorão? É, mas esse é o filho que tá chegando, emotivo, né? Pode Já ser, tem pode o ser. Pedro, agora vai chegar a Tá compartilhando a gestação, né? É. Aquela cumplicidade, então tá certo, tá explicado. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Sem palavras, Obrigada um a momento você. único para mim. Muito obrigado pelo privilégio, né, essa oportunidade Obrigada, que vocês me Júnior. Você concederam. foi muito excelentes perguntas, muito pertinente, que vai fazer pelo menos as pessoas pensarem um pouquinho. Refletir, né? É refletir, isso que é importante. Pensar, a gente evolui. Gente, eu recebi hoje aqui Luísa Brunet e o Coronel Everton Paz, que desenvolveram um trabalho sensacional de acolhimento das mulheres venezuelanas refugiadas, também não só das mulheres, mas das famílias venezuelanas refugiadas, e que têm conduzido um trabalho muito legal, né, pela causa contra a violência das mulheres, contra o assédio sexual, contra o assédio moral, enfim. Todo esse trabalho, que vocês continuem cada vez mais firmes e fortes nessa luta. E eu desejo que a gente consiga vencer essa batalha e a gente consiga fazer essa mudança de chave, que é bem como tu disseste, não é de uma hora para outra, é um passinho de cada vez, mas a gente vai chegar lá, tenho certeza disso. Muito obrigado. Obrigada, Júnior. Obrigada, meu amor. Coronel, muito obrigado. Sucesso na caminhada. Pra você. Esse movimento mais, essa ação mais direta na política, que venham bons frutos daí, tenho certeza disso. Com a seriedade do seu trabalho, Virão, eu a tenho gente tá certeza que virão. junto. Tamo junto, não tamo, Coronel? É isso aí. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau.